Boa tarde, pessoal. Me chamo Daniel de Oliveira Silva. Eu sou graduando do curso de Química da Universidade Estadual de Santa Cruz. Irei apresentar agora a minha pesquisa, que é desenvolvimento de um espaçador de poliácido lático e impressão 3D para o sistema de eletrodiálise. Essa pesquisa foi realizada sob a orientação da doutora Tatiane Benvenuti. Então, a água é uma substância fundamental para a sobrevivência do ser humano, sendo importante para o desenvolvimento político, econômico e social de uma nação. A maior parte do nosso planeta Terra é coberto por oceanos. Entretanto, segundo o Conselho Nacional de Águas, 70% dessa água é imprópria para o consumo. Isso decorre por dois fatos. Um, alto teor da concentração de sais presentes nessa água, ou dois, pela contaminação das reservas de água doce. Assim, faz-se necessário o desenvolvimento de tecnologias capazes de tratar essa água contaminada, seja ela por contaminação industrial ou compostos orgânicos ou inorgânicos ionizados. Aí entra a eletrodiálise, capaz de potabilizar as águas impróprias. Além disso, no decorrer dos anos, a eletrodiálise passou de ser um potencial para uma realidade no tratamento de águas. Mas afinal, o que é eletrodiálise? Então, segundo Stretman, a eletrodiálise é utilizada há mais de 50 anos, transformando águas salobras em água potável. Podemos conceituá-la como uma técnica de separação por membrana, que possui gradiente de potencial elétrico como sua força eletromotriz. Na imagem esquerda, podemos visualizar como isso acontece. Intitulado como o princípio da eletrodiálise, essa ilustração nos mostra um esquema de uma célula eletrolítica presente em uma máquina de eletrodiálise, que chamamos de stack. Nas extremidades temos dois eletrodos, um cátodo e um ânodo. Nas cores verde e amarelo temos as membranas. Em verde a membrana catiônica e em amarelo a membrana aniônica. Observe que os íons, em vermelho positivo e verde negativo, passam pelas membranas de acordo com a sua carga. Assim, as partículas positivas são retidas pelas membranas aniônicas e os íons negativos são retidos pelas membranas catiônicas. Até aqui já percebemos três adjetivos da eletrodiálise: seletividade, eficiência da remoção e facilidade de escalonamento, pois podemos montar sistemas de ED tanto em bancadas como em nível industrial. Adicionalmente, podemos dizer que a ED é uma técnica limpa, pois não utiliza produtos químicos em seu processo. Apesar de todos os benefícios, a ED ainda é pouco aplicada no Brasil e a maioria dos seus componentes são importados. Entre eles estão os espaçadores. E o que são os espaçadores? Ele é o principal distribuidor de fluxo presente no stack e, além de distribuir o fluxo, possui a finalidade de manter a distância entre as membranas, além de garantir a circulação da solução tratada por elas, tornando o fluxo homogêneo por toda a membrana, além de regular a intensidade da corrente. Na imagem à sua esquerda, você pode perceber como funciona o mecanismo entre a solução, membranas e espaçadores. Perceba que entre toda a membrana há um espaçador, e por canais superiores e inferiores, temos a separação dos fluidos. Nesta imagem, na parte inferior temos os canais de alimentação e na parte superior os canais de solução, da solução concentrada e diluída. O objetivo deste trabalho é produzir espaçadores compostos por filamentos de poliácido lático, através da impressão 3D. O PLA é um polímero de condensação, que pode ser obtido a partir de vegetais que são facilmente encontrados no sul da Bahia, como cana-de-açúcar, milho e mandioca. E por sua facilidade e agilidade no processo de impressão, é indicado até para iniciantes na impressora 3D, pois não necessita que a mesa da máquina de impressão esteja quente, diferente de outros filamentos como ABS e PETG. Na imagem à esquerda, os senhores podem ver a fórmula estrutural do PLA, e na direita o filamento de PLA. Mas o que é o processo de impressão 3D? A manufatura aditiva tem por objetivo construir objetos sólidos a partir de arquivos digitais, utilizando polímeros, onde o espaçador será produzido camada por camada. É preciso considerar de antemão que o processo de manufatura aditiva não gera resíduos. Quero antes avisar que todos os programas e softwares que escolhi são de código aberto, ou seja, grátis. Todo o processo de impressão utiliza basicamente 4 etapas, onde os dois primeiros se resumem em conversão do arquivo. Isso acontece pelo fato de que a impressora possui sua própria linguagem, que é baseada em comandos. Assim, a etapa 1 é a criação do desenho, a etapa 2 o fatiamento
Esse vai ser o momento em que temos a conversão do arquivo do formato STL para G-Code. Na terceira etapa, temos a impressão propriamente dita. E por último, temos a finalização ou acabamento da peça, que no caso do PLA não será necessário. Deve ser isso pelo tipo de material. Para a criação do desenho, eu utilizei o SketchUp, extraindo assim o nosso arquivo STL. Para fatiar a imagem, utilizei o Softcura 3D versão 4.4, que fez a conversão do meu arquivo que estava em STL para G-Code. Inicialmente, o trabalho foi feito a partir de uma revisão bibliográfica, utilizando diferentes bancos de dados, como o Google Acadêmico e SciELO. Buscou apresentar um modelo de um espaçador visando um design que proporcionasse uma boa distribuição do fluxo. O primeiro modelo encontrado foi de uma patente brasileira, imagem à sua esquerda. Traz uma forma acoplada utilizando adesivos entre os espaçadores e membranas, com canais apresentando-se apenas em uma das extremidades. Ele trouxe ao presente modelo uma primeira forma. Entretanto, seu desenho interno ainda não era o buscado, que é um design simples e eficiente. O segundo à sua direita, apesar de ser fabricado de polietileno, a sua estrutura possui uma geometria básica. Na sua parte interna, o fluxo é orientado de forma circular, e seus canais semelhantes às imagens dos espaçadores utilizados no laboratório LAM. Agora os senhores podem observar dois modelos de espaçadores, ambos retirados de artigos de Stratmann, o de caminho tortuoso à sua esquerda e o de fluxo de folha à direita. Os canais do espaçador de caminho tortuoso estão presentes na parte interna. Na parte superior, o canal de saída da solução, e na parte inferior, o canal de alimentação. Diferente do design do fluxo de folha, que possui os canais de maneira mais comum de ser encontrado, onde os canais estão presentes nas extremidades do espaçador. O fluxo da solução no caminho tortuoso é parecido com o da patente americana e no modelo desenhado na pesquisa, onde possui formas circulares para promover a agitação do fluido. Entretanto, ele possui vários caminhos de formas circulares e não apenas um como no espaçador desenhado. Já o de fluxo de folha apostou em uma tela com pequenos orifícios, na função de promover a sua agitação. Essa diferença no design da parte interna afeta a velocidade da solução tratada e a pressão nos canais de passagem, afetando assim o processo de troca iônica. No CT, a solução chega a adquirir uma velocidade considerável, chegando a 12 cm por segundo, e sua velocidade mais baixa chega a 6 cm por segundo. Já o FF, diferente do CT, atinge velocidade entre 2 e 4 cm por segundo, mas em contrapartida, a pressão interna fica entre 0,19 e 0,39 atm, diferente do CT, que sofre com uma perda de pressão e varia de 0,98 a 1,97 atm, o que era esperado pela relação de velocidade e pressão. Agora os senhores podem observar o rascunho do modelo do espaçador à esquerda, onde ele estava sendo desenhado para ter 2 mm de espessura, 120 mm de comprimento e 180 mm de largura. E no decorrer da pesquisa passou a possuir meio milímetro de espessura, 80 mm de comprimento e 80 mm de largura. Conclusão: os distribuidores de fluxo não são apenas responsáveis pelo contato constante da solução com a membrana, mas também podem afetar o custo operacional e a eficiência do processo de ED. Os passadores diminuem a concentração por polarização, que é um fenômeno que limita a eficiência do transporte de íons e aumenta o consumo energético. Por outro lado, quanto maior a espessura do espaçador, maior a resistência elétrica do sistema, o que aumenta o consumo energético. Espaçadores com fluxo de caminho tortuoso possuem maior velocidade nos canais, entretanto, sofrem com a queda de pressão nos canais de fluxo. Imprimir com filamentos de baixa qualidade pode comprometer o trabalho final de impressão. A impressão por FDM, apesar de ser a mais antiga, é a mais simples forma de criação de objetos em 3D. O poliácido lático, PLA, é promissor no desenvolvimento de espaçadores. Entretanto, é preciso avaliar o espaçador em uma célula de eletrodiálise de bancada. Essas são minhas referências. Agradeço a CNPq e ao CAPES por financiar a pesquisa, ao ESC e ao Laboratório LAM.